capítulo 12, verso 2. Podemos fazer a leitura? Para Adriano se sentar ali também. Não, não pode, não pode. Terceira fileira para cá. Romanos capítulo 12, verso 2. Não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Senhor Deus amado, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua graça, por esse tempo de louvor que o Senhor nos concedeu, esse tempo de oração. Nesse momento, ó Pai, queremos pedir a tua direção, ó Deus, para nosso estudo, ó Deus, na tua palavra. Que a tua santa palavra, ó Deus, seja o nosso objeto de meditação, de reflexão, ó Deus. Que possamos, ó Pai, através do teu Santo Espírito e da tua palavra, ser confrontados com nossos pecados, que eles sejam notórios aos nossos olhos, que possamos buscar meios para que possamos mudar, ó Deus, aquilo que desagrada ao Senhor, para que possamos estar cada vez mais conformados à vida e à estatura. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Pode não. Terceira fileira para cá, só pode. Bom, vamos hoje, o tema do nosso segundo estudo hoje é as fontes de nossas doenças. O estudo de hoje ele é uma continuação do que nós vimos ontem. Ontem nós fizemos esse diagnóstico, né, de que nós vivemos numa era tola. Nós vivemos uma era onde a cultura é inútil, uma cultura rasa, uma cultura fútil. E a era em que nós vivemos está nos tornando cada vez mais tolos. Basicamente foi isso que nós vimos ontem. E hoje, o nosso propósito, hoje, nosso objetivo hoje é vermos as fontes de nossa doença. A raiz, o porquê, o motivo, o como, né? E eu quero começar com uma pergunta. Você já parou para pensar quem ou o que está moldando a sua mente? O que é que tem conformado a que a sua mente, ou a quem a sua mente tem sido conformado? Quem tem realmente ditado os seus princípios, os seus padrões? Porque uma coisa é certa, se você acha que a sua forma de pensar ela é isenta, ela é neutra, e você não é influenciável, isso é a maior mentira que você pode contar para si mesmo. Todos nós somos conformados em alguma medida, em algum aspecto, por algo ou por alguém. Esse é o nosso tempo. Nós vivemos tempos em que a mente é moldada constantemente, 24 horas por dia, não por força. Nós não somos moldados, nossas mentes não são moldadas à força. As nossas mentes estão sendo formadas e moldadas aí por exposição constante. Constantemente, nossas mentes estão sendo conformadas àquilo que o mundo está querendo nos moldar. E isso acontece porque o mundo moderno nos dá uma dieta cheia de entretenimento. Nos dá muitos entretenimentos, muitas opiniões rasas, muitos conteúdos relevantes, entre aspas, né? Conteúdos virais. E enquanto nós achamos que estamos apenas curtindo alguma coisa, enquanto nós achamos que estamos apenas desopilando, passando o tempo por tudo isso que o mundo oferece, inconscientemente nosso coração está sendo moldado. De maneira não intencional, né? Não visível, mas a nossa consciência está sendo moldada, nossos princípios, os nossos valores estão sendo aí reprogramados. E a nossa alma está sendo deformada.
por todas essas exposições, nos alcançam dia após dia. E Romanos 12:2 é uma convocação urgente diante disso. Não sejais conformados com este mundo, não tomem a forma desse mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Paulo entende, Deus aqui inspirando Paulo, e ele entende que existe uma força invisível, existe uma força que está tentando moldar para que você fique cada vez mais conformado à imagem do mundo. E através de Romanos 12:2, Deus te chama para algo mais profundo. Deus, ele te chama para algo mais sólido. Deus, ele te chama para algo mais verdadeiro. E é isso? Ser transformado à imagem de Cristo. Ter uma mente renovada pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, Romanos 12:2 é uma chamada, é uma convocação para que nós possamos ter as nossas mentes renovadas, transformadas. Mas o primeiro passo que eu quero fazer com vocês, hoje à noite, é que possamos analisar essas fontes. As fontes de nossa doença. As fontes que têm tornado-nos, que têm buscado cada vez mais nos conformar à imagem do mundo. E a primeira fonte da nossa doença moderna é o mundo, o sistema mudando. O mundo está te moldando, mesmo quando você não percebe. Porque essa é a primeira fonte da doença que nós experimentamos hoje, de termos jovens tolos, uma idade tola. Porque nós vivemos uma cultura onde formamos os nossos pensamentos, os nossos desejos e os hábitos, não com base na sabedoria, mas por meio de ondas invisíveis da influência. Nós assistimos os vídeos, nós vimos alguém falando, nós vemos as manchetes nos jornais, os memes, né, que são os famosos também. Nós vemos todas essas coisas, nós vemos o entretenimento e todas essas coisas ali transformando, fazendo e exercendo uma influência para que possamos então aderir a esse sistema mundano. E sem perceber, nós estamos sendo formados por vozes que nos distraem de Deus, nos dessensibilizam ao pecado e nos deformam espiritualmente. O mundo, de forma sutil, de forma invisível, ele está usando todas essas coisas, todas essas informações, todo esse excesso de informação, para que de maneira sutil ele vá então deformando a sua vida, e afastando cada vez mais de Deus, e deixando cada vez mais insensível ao pecado. E a palavra aqui, conformar, em Romanos 12:2, ela significa justamente isso. É diante desse sistema mundano, você assumir a forma de um outro padrão. Existe uma pressão tentando lhe conformar, existe uma pressão tentando lhe moldar, para que você pense, para que você deseje, para que você viva como todas as outras pessoas. E a chamada de Romanos 12:2 é: seja diferente. Adote outro padrão. Adote outra mentalidade. Não ceda à forma do mundo. A forma, essa pressão mundana, esse sistema que é criado para conformar todas as pessoas. Portanto, uma coisa é certa: você está sendo moldado. A única questão é por quem você está sendo moldado. A sua mente está sendo moldada. O seu caráter, os seus princípios estão sendo moldados. A questão é a imagem de quem eu estou sendo conformado. A estatura de quem eu estou tomando a forma. Esse é o ponto que nós devemos refletir. Porque cada vídeo, cada música, cada influência, ela está de alguma maneira
finda alguma coisa dentro de você. Cada conteúdo que você assimila, cada conteúdo que você absorve, que você consome, tudo está moldando algo dentro de você, está lapidando o seu caráter, a sua maneira de pensar. Tudo exercendo essa pressão. Portanto, a formação da mente não é neutra. Não pense que você é neutro. Não, eu não sou influenciável. Não, eu não estou tomando a forma do mundo. Eu estou consumindo todas essas coisas. Eu estou absorvendo todas essas coisas. Mas eu não estou sendo moldado. Eu sou neutro, eu sou isento. Não existe isso. E entenda-se, leia-se aqui. O sistema que os homens vivem suas vidas, ele está constantemente trabalhando na mente de cada um de vocês, cada um de nós aqui, para que possamos colocar sobre nós, para que possamos ser conformados a partir de princípios e valores que eles entendem. E se a primeira fonte dessa doença é o mundo, esse sistema que os homens criaram, que regem suas vidas, a segunda fonte dessa nossa doença é justamente o que você consome. A sua dieta espiritual está te deixando doente. Aquilo que você consome, a tudo aquilo que você está colocando sobre sua vida espiritual, principalmente, está te deixando cada vez mais doente. E essa é uma mensagem urgente. Nós estamos doentes porque a nossa dieta é ruim. Porque aquilo que você consome está lhe prejudicando. Aquilo que você está absorvendo está lhe fazendo regredir. Sabe o que é o pior? E o pior é que achamos que estamos bem porque estamos conectados, formados e atuais. O pior de tudo é isso. O pior é que nós estamos consumindo coisas podres, consumindo coisas que nos afastam de Deus, consumindo padrões e princípios que não agradam ao Senhor. E o pior é que isso tem nos tornados adormecidos. Nós não conseguimos perceber isso. Nós achamos que estamos conectados, mas o nosso coração está adoecido. Nós achamos que estamos atualizados, mas nós estamos fracos, ansiosos, apáticos. O mundo cria mecanismo nas mentes para que a gente fique justamente adormecido. Mas para isso é que tem Provérbios 4:23. Vai dizer, acima de tudo, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo de sua vida. Ele guia o rumo de sua vida. Guarde o seu coração. O coração aqui é a sede do sentimento, dos pensamentos, das decisões. Guarde essas coisas. Guarde o seu coração, porque ele é que vai guiar a sua vida, direcionar a sua vida. Não deixe que essas fontes de consumos exteriores, que são podres, que prejudicam, que lhe agrade de Deus, cheguem até o seu coração. Essa é a mensagem de Provérbios 4:23. Não deixe com que essas coisas cheguem e enraizem em seus corações, porque é dele que procede da sua vida. É ele quem vai dirigir o rumo da sua vida. O real problema não é nem tanto o que você consome, é o que você consome causa na sua vida. O real problema é o que está dominando o seu coração. É o efeito daquilo que você está consumindo vai causar em seu coração.
Por isso, João, 1 João 2, 15 a 17, ele vai dar uma mensagem muito direta, dizer, não amem o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Não amem esse sistema. Não amem esses padrões, esses valores, nem as coisas que no mundo há. Porque, no 17, né? Depois ele vai dizer, né? Faça, bem como todos esses desejos, todas essas coisas. Não amem isso, porque tudo isso passa. Todas essas coisas são fúteis. Não deixe com que todas essas coisas dominem o seu coração. E é isso que essas fontes, é por isso que essas fontes adoecem nossas almas. Nós consumimos uma cultura, e essa cultura molda os nossos desejos mundanos. A cultura que nós consumimos, ela vai moldar a maneira como nós direcionamos nossas vidas. Nós vamos nos voltar para os status, para a sensualidade, para a ostentação, para a influência. De maneira bem sutil, ela vai dizer, mas isso é normal. Não precisa você se preocupar com isso. Aí vem aquela frase, né, que eu abro os dois olhos e fico preocupadíssimo com qualquer pessoa. Não, mas não tem nada a ver. Não tem nada. É uma maneira ardilosa com que o sistema mundano trabalhe em nossas mentes para que nós possamos estar adormecidos. O mundo vai trabalhar na sua vida para que você possa dizer, não tem nada a ver. Isso é normal. Mas a mensagem de Deus é, isso passa. Isso é transitório. E isso é sabedoria aqui em 1 João. Sabedoria é viver em função do que permanece. Sabedoria é viver em função daquilo que é eterno. Não nesses valores e princípios que passam, nessas coisas que logo vão embora. Não, é viver para aquilo que é eterno. Por isso, meus irmãos jovens, você pode estar muito bem por fora, mas a sua alma pode estar subnutrida, mal formada, distraída. Você pode estar fingindo fé. Você pode estar fingindo crer. E você está adormecidos. É o pastor aqui pregando a mensagem, dizendo que é errado, dizendo que é pecado, dizendo que não pode seguir por esse caminho, e na consciência, lá no íntimo da consciência, você pode estar dizendo, isso é mentira. Desse jeito. E lá no íntimo da sua consciência, no desejo mais profundo do seu coração essa mensagem. Por mais que por fora você esteja bem, indo todos os cultos, se vestindo igual a crente, falando como crente, se portando como crente, mas o coração, a alma, subnutrida, mal formada, anestesiada por princípios que entram no seu coração através daquilo que você consome. Por isso que a doença não é o celular em si, não são as informações em si, é quando essas coisas se tornam o seu pastor, a sua Bíblia, o seu conselheiro. É como você usa essas coisas, é o que essas coisas causam na sua vida. Porque você vai ficar consumindo coisas fúteis, coisas que lhe afastam de Deus. Qual a primeira fonte da nossa doença? O mundo. Vocês estão comigo aqui? O mundo. Qual a segunda fonte da nossa doença? O que nós consumimos. Isso. Nós consumimos. E a terceira fonte que torna-nos
uma idade, uma geração tola, é justamente uma cultura podre. A cultura ao nosso redor oferece fontes, mas elas são fontes rasas, poluídas. A cultura podre é a terceira fonte que nos torna adoecidos. Eu posso colocar aqui, no mínimo, 3 fontes deformadoras. A primeira delas, a velocidade, o imediatismo, o querer as coisas rápidas, porque nós vivemos com pressa. Como eu disse ontem, todo mundo está ocupado fazendo 1001 coisas. Ninguém diz que está com tempo. Mesmo que você esteja com tempo, você diz que não está para ficar bem. Todo mundo está sem tempo, por que eu vou estar com tempo, né? Não, estou sem tempo também. Todo mundo está correndo, todo mundo está fazendo uma coisa, todo mundo está realmente vivendo uma vida frenética. Mas a sabedoria, ela precisa de tempo. Ela precisa de reflexão. Ela precisa dar passo por passo. Porque a alma não foi feita para viver apressada. O que é que diz Salmo 1, verso 2 e 3? Aí é o verso 1. Verso 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, se assenta na roda dos escarnecedores. Verso 1. Verso 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, nela medita dia. O que é necessário para meditar? Tempo. E o que é um homem bem-aventurado? O que é um homem sábio? Sábio é aquele homem que medita na lei do Senhor de dia e noite. Ele vai criando raízes. Ele vai crescendo aos poucos. A cultura, essa fonte que nos adoece, a cultura, ela vai nos treinar para o imediatismo. Ela vai lhe treinar para você reagir, falar rápido, ligeiro. Você tem que dar posicionamento, você tem que falar rápido. Você não tem tempo. Mas o que a Bíblia vai dizer é que não. O homem sábio é aquele que tem tempo. É aquele que tem todo o tempo do mundo. É por isso que ele medita. Por isso que ele para. Por isso que ele reflete. A velocidade, ela é uma grande deformadora. A velocidade, ela lhe afasta de Deus. Ela lhe corrompe, ela corrompe a sua comunhão com o Senhor. A segunda fonte deformadora aqui da cultura é o ruído, as vozes, os barulhos. Porque nós vivemos num mundo barulhento, onde tudo é opinião, tudo é polêmica, há gritos constantemente. Todo mundo fala. Enquanto eu falo, vocês estão pensando no que vão responder, no que vão falar. Quando há um debate, por exemplo, quando um outro está falando, não há nem sequer a disposição da outra parte de escutar o que o outro está falando. Eu quero é debater, eu quero é rebater, eu quero é ter algo para o que dizer, porque o mundo nos treina para isso. O mundo nos treina para que nós possamos fazer barulhos, fazer ruídos cada vez mais. Mas a sabedoria, ela não cresce nos ruídos. Ela cresce no silêncio. Ela cresce em escutar a palavra de Deus. Porque o ruído sufoca a voz de Deus. O que é que diz Eclesiastes 5:2? Olha, esteja pronto para ouvir. Não se apresse quando você entra na presença do Senhor. Quando você estiver na presença do Senhor, não se apresse em falar não, se apresse em escutar. Se apresse em ouvir. Esteja pronto. Em meio a esses ruídos, esteja pronto para escutar. É um ótimo hábito. É um hábito de ouvir. Ouvir o que o outro está dizendo, o que o outro está falando. A cultura, ela usa esses ruídos para deformar a sua alma. Para que você não tenha a capacidade de escutar, de refletir.
pensar no que o outro está pensando. Na sabedoria bíblica, ela vai dizer, olha, se apresse, pense. Tenha o seu momento a sós, de solitude, para que você possa ouvir. E a terceira fonte deformadora da cultura é o egocentrismo. Porque a cultura nos ensina, você é o centro. A verdade está em você. Siga o seu coração. Siga o seu caminho. Se você não fizer por você mesmo, se você não se ama em primeiro lugar, quem vai lhe amar? O mundo, através dessa cultura, a cultura está moldando cada vez mais o egocentrismo. Mas todas essas coisas, todas essas frases, o que elas têm em comum é que elas são contra o evangelho. É uma mensagem anti-evangélica. Jeremias 17:9 vai dizer que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Como assim siga o seu coração? Como assim siga o seu próprio caminho? Se o seu caminho é enganoso, se o seu coração é enganoso. O que Jesus ensina é justamente o oposto daquilo que o mundo ensina através do egocentrismo. O centro é Deus e não o ego. É isso que ele vai dizer em Lucas 9:23. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. O centro não é você. O centro não é você fazer a sua própria vontade, você seguir o seu próprio coração, não. Negue-se a si mesmo. Negue os seus desejos. Negue aquilo que você entende que é certo. Siga o caminho proposto. O caminho que Deus está propondo. Então o egocentrismo também é uma fonte deformadora que a cultura inculca em nossas cabeças. Fazermos por amor nós mesmos. Vamos revisar? Qual a primeira fonte da nossa doença? Segunda, nós consumimos. Terceira, a cultura. Mínimo aqui, 3 fontes que o mundo utiliza, que nós vivemos, e que essas 3 fontes têm nos tornado pessoas tolas. Jovens tolos. Mas por hoje, entenda algumas coisas. Entenda que sua mente está sendo moldada. A única questão é, por qual padrão? Não existe neutralidade. Ninguém é neutro. Até o silêncio do mundo carrega uma ideologia nele. Aquele negócio, até o muro é do diabo. Não existe neutralidade. Não existe alguém isento. Ou você é conformado à imagem de Cristo, ou você é conformado à imagem do mundo. Não existe uma terceira opção. E esse é um dos grandes problemas dos jovens cristãos hoje. É achar que existe uma terceira opção. É João dizer que existe os filhos de Deus e os filhos do diabo. E os cristãos, os jovens hoje dizem, não é assim, preto no branco. Tem ali o meio termozinho, tem ali os do meio ali, os do centro ali, que conseguem viver de jeito e de outro. Esse é um dos maiores problemas dos jovens modernos. E sabe qual é o maior problema dos jovens da minha geração? De 15 até 20 anos. Sabe qual era o nosso maior problema? Acharmos que havia uma terceira opção. Acharmos que comigo é diferente. Eu sou sábio. Isso não vai acontecer comigo. E involuntariamente, nós estamos tendo apenas nossas mentes moldadas pelos princípios. A palavra grega que Paulo usa em Romanos 12:2 para conformar indica esse processo contínuo. Que há uma pressão cultural invisível que nos faz adotar sem perceber hábitos, desejos, valores do mundo.
Quer ver? O que é que você acha sobre divórcio? O que é que você acha sobre homossexualismo? A opção, já nasce, escolha. Divórcio, não, não é para acontecer. Casamento, o que é casamento? O que define o que é casamento? Quais são as regras do casamento? Namoro, por que tem tanta jovem de 15 e 16 anos querendo namorar? Por quê? Por que tem tanto jovem de 15 e 17 anos querendo namorar? Até menos, querendo namorar. O que é isso? Senão, moldando as mentes, dizendo: todo mundo mora nessa idade, você precisa namorar. Todo mundo faz isso, você precisa fazer também. Todo mundo faz. Se você quiser andar nesse grupo, você precisa fazer. Sua mente está sendo de forma sutil, sorrateira. Você nem percebe. Mas os seus princípios sendo totalmente transformados. E por isso você precisa assumir uma responsabilidade pela formação da sua mente. É de fato reavaliar quem você vai dar de fato credibilidade. Quem de fato vai ser o padrão, o modelo pelo qual você vai seguir os princípios e os valores. Quando você for seguir algum conteúdo, pergunte-se: esse conteúdo me aproxima de Deus ou vai me emburrecer espiritualmente? Vai me deixar um tolo espiritualmente? Não vai acrescentar em nada na minha vida? Pergunte-se isso. Não, esse conteúdo me aproxima de Deus. Amém. Não, esse conteúdo vai me deixar cada vez mais insensível aos meus pecados. Vai me deixar cada vez mais tolo, cada vez mais burro. Exclui, deleta. É de fato você se posicionar em você trocar essas fontes deformadoras por fontes. A segunda coisa que você precisa entender também é que sua alma pode estar doente porque você está se alimentando mal. Porque você se torna aquilo que você ama mais constantemente. É aquela frase, né? Você é aquilo que você come. Te adapta. Você é aquilo que você prioriza. Se você está se alimentando cada vez mais de coisas superficiais, se a maior parte do que você consome vem dessa cultura digital, de vídeos, manchetes, de ruídos, de cultura podre, de princípios errados, sua alma vai estar subnutrida. Por um que eu chamo aí de um fast food espiritual. É por isso que você é apático. É por isso que você não tem comunhão com Deus. É por isso que você não tem força. É por isso que você vive ansioso. Você vive uma vida de superficialidade. Por quê? Porque você está se alimentando por coisas erradas. Por isso, avalie a sua dieta. Comece perguntando qual o seu tempo de tela comparado ao tempo de oração e de palavra. Você passa mais tempo onde? Você passa mais tempo fazendo o quê? O que é que tem de fato? Como é que você utiliza o seu tempo com essas fontes que vão trazer benefício ou malefício para você? Aquilo que vai mais lhe afastar de Deus, você consome muito. E aquilo que vai mais lhe trazer para próximo de Deus, você consome pouco. Como é que você quer estar bem com Deus? Como é que você quer resistir? Se você permanecer experimentando veneno espiritual, vai ser fortalecido espiritual. Se você não tem uma vida de oração, você nunca vai se transformar. Se você não tem leitura da palavra, você nunca vai ter. Você vai ser um religioso. Todos os cultos.
mas você não tem como não. Se você prioriza mais essas fontes adoecedoras do que as fontes que estão acima de Deus. Porque a terceira coisa, né? Porque essas fontes do mundo são rasas, barulhentas e centradas no ego. E elas não matam a sede da sua alma. Você precisa entender que o egocentrismo moderno é como religião. Se é o centro, siga a sua verdade, viva o seu momento, faça, conquiste, ganhe, seja, construa. Essa é a mensagem. Qual era a mensagem original lá do Éden? Olha, se fizer isso, você vai ser igual a Deus. Se você fizer, você vai ser. Você vai conquistar. Você será. E o mundo continua oferecendo isso. Oferecendo mensagens egocêntricas. Mas Deus não se revela nem na pressa, nem no grito e nem no ego. Deus se revela no sussurro, na cruz, na autonegação. Sabedoria, ela é conquistada nisso, na reflexão. Sabedoria, ela é conquistada no silêncio. Sabedoria, ela é conquistada você estar rendido, estar entregue. Senhor, eu me entrego a Ti. Senhor, eis-me aqui. Por isso, jovem, diminua o ritmo. Pise no freio. Diminua seu tempo nas telas. Diminua o seu tempo com esses estímulos. E tenha tempos nos seus dias para que você possa apenas para ouvir e pensar. Quem sabe o que é solitude? O que é solitude? Não é solidão. Solidão é estar só. O que é solitude? O que é solidão? Você estar só. Não há ninguém ao seu redor. Né? Você está só. Solitude é há pessoas ao seu redor, mas você fica só consigo mesmo. Solitude é quando nós, por exemplo, nós refletimos. Eu tenho essa mania às vezes. Falando comigo e eu pensando. Exemplo de solitude. Não é que você não é que não haja pessoas próximas a você que possam lhe ajudar. É você tirar um tempo para estar sós com Deus. A multidão apertando Jesus, querendo milagres, querendo que ele operasse. E o que é que Jesus fazia constantemente? Retirava, orar. Isso é solitude. Não é que não houvesse pessoas ali para ajudar Jesus, para apoiar Jesus, ou falta de alguém para ampará-lo, ou falta do que fazer. Não. Era uma atitude intencional de estar só. Essa é uma ótima atitude, um ótimo hábito. Solitude. Ativar silêncio, a oração, a solitude. Você possa ter esse tempo de relação com Deus. E para concluirmos, jovens, entenda isso. Você está sendo moldado ou pela cruz de Cristo ou pela cultura. Ou por Cristo ou pela cultura. Você está sendo alimentado ou pela sabedoria superficial do mundo ou pela sabedoria divina. Ou você está ouvindo o ruído do mundo ou você está ouvindo o sussurro de Deus. Não existe neutralidade nesse processo. Não existe zona neutra.
Ou você está uma coisa, ou você está outra. Mas só que Cristo oferece um novo caminho. Cristo oferece a você uma mente renovada, uma vida transformada, coração enraizado nessa verdade que permanece. Em meio a essas fontes adoecedoras que nós temos, Deus oferece um outro caminho. Deus oferece uma alternativa. Dizendo, olha, saia dessa cultura podre, não se alimente dessas coisas obscenas, impuras, rasas. E lhe proponho um novo caminho. E a decisão é de quem? De quem? Minha, fale. A decisão é de quem? A decisão é sua. Pode começar hoje. Com algumas atitudes. Refletindo. Senhor, o que é que tem adoecido minha mente? O que é que tem adoecido meu coração? O que é que eu tenho feito? O que é que eu tenho absorvido dessas fontes adoecedoras? Ter o seu momento a sós com Deus. Dizendo a Ele, Senhor, trabalha na minha vida. Senhor, trabalha para que eu abandone todas essas coisas. E que eu seja verdadeiramente jovem sábio. Jovem que se alimenta sábia para a glória do nome. Amém? Oremos. Senhor Deus amado,